Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. Como eu havia prometido na semana passada, sábado, eu vou fazer dois programas, um falando dos números negativos, nomes negativos, masculinos e femininos, e amanhã, quarta-feira, eu vou falar dos nomes positivos. Mas, por favor, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Primeiro, não fui eu que inventou a numerologia cabalística. Eu simplesmente sou um estudioso da matéria. Eu trouxe isso oficialmente para o Brasil e comecei a divulgar. Escrevi um livro, chama-se Numerologia Cabalística, a Última Fronteira, que hoje é considerado a Bíblia dos numerólogos de todo o Brasil e talvez do mundo inteiro, porque não conheço outro livro que falasse sobre isso. Segundo, quando eu digo para as pessoas que esses nomes não são positivos, são negativos, ou vice-versa, que são positivos, isso não quer dizer que as pessoas que tenham esses nomes vão ser, então eu vou colocar o nome do meu filho de Alexandre e ele vai ser uma desgraça. Calma, não é bem assim. O que acontece? Esses nomes que eu vou dar para vocês hoje, que vamos começar com os nomes negativos, eles trazem dificuldades para a pessoa que os possui. Não quer dizer que essas pessoas vão ser um fracasso na vida. Não é nada disso. Elas podem até serem pessoas que se tornem bem-sucedidas. Por quê? Por causa do sobrenome, por causa do número de destino. Se as pessoas nasceram num determinado dia, num determinado mês e num determinado ano, eles têm o dia, as vogais é o número de motivação, as consoantes é o número de impressão, como as pessoas nos veem, e o número de expressão é a soma dos dois. Às vezes isso aí é tremendamente positivo e isso anula a parte negativa do nome. Agora, se o número de destino for ruim, se essa pessoa tiver muitas lições kármicas ou tiver dívidas kármicas, o nome negativo isso acentua a negatividade do nome. Mas não fique preocupado, é só que, por exemplo, eu recebo semanalmente mais ou menos uns 15 a 20 e-mails, e nós trabalhamos muito com isso. Professor, vai nascer o meu filho, já sei que é homem, por favor, o senhor poderia dizer qual seria o melhor nome? Então a gente sempre aconselha, você faz 4, 5 opções e nós escolhemos a melhor opção. Existe também o caso das pessoas hoje escolherem o dia para que aquela criança nasce. Isso é muito comum, muito comum. Então, se você puder livrar essas crianças de nascer no dia 13, 14, 16 e 19, porque isso já traz uma dívida kármica, melhor. Mas aí você pode dizer, mas aí você vai entrar na natureza. E daí, qual é o problema? O judeu sempre fez isso e se deu bem. Se você puder ter um filho fora desses 4 dias, se puder, 13, 14, 16 e 19, melhor. Porque o 13, 14, 16 e 19 já traz uma dívida kármica correspondente. Então você bota outro nome, bota 15, bota 17, bota 20, 24, 25, sei lá, qualquer coisa que o valha. Isso já melhora muito, muito. Aí você diz, você está interferindo. Sim, nós interferimos na vida das pessoas. Qual é o problema? A numerologia cabalística é para isso. Ela interfere na vida das pessoas. Claro que se você souber fazer tudo isso, e o numerólogo tem essa obrigação de fazer isso, a vida das pessoas melhora. Senão, para que a ciência? Senão, eu não precisaria dessa ciência. Quando eu altero meu nome, por exemplo, quando eu não alterei meu nome, que fique claro, eu alterei a minha assinatura de Carlos Horácio Rosa Madeira para Carlos Rosa. Que, aliás, eu fui conhecido durante muitos e muitos anos como professor Madeira. Aquilo era horrível. Para aquilo que eu estava fazendo foi interessante, mas para o esoterismo em si era muito ruim. Então, um estudo que fizeram do meu nome, que não fui eu que escolhi o meu nome, hein? Fique bem claro isso. Não fui eu que escolhi meu nome. Então, Carlos Rosa, que não foi fácil para mim me adaptar a isso, passei 25 anos sendo professor Madeira, de repente eu viro Carlos Rosa. Então, hoje já estou acostumado. Então, não quer dizer que os nomes que eu vou dizer agora sejam nomes que você diz, então, por isso que a minha vida está desgraçada. Calma, não é por causa disso.
Mas também é por causa disso. Então, se você puder evitar estes nomes, e se você já os tiver, mande fazer uma análise melhor. Vocês vão ver que eu não vou comentar todos, mas alguns nomes, por exemplo, vamos começar pelos nomes masculinos. E eu vou comentar algumas coisas interessantes dos nomes. Um dos piores nomes que existe é Adriano. Toda palavra terminada em ano, Ana, Ina ou Ena, são terrivelmente ruins. Então, Adriano, termina em ano. Aí você diz, tá, mas peraí, rapaz, eu conheço um monte de Adrianos bem-sucedidos. Você sabe a vida particular dessas pessoas? Você sabe o que essas pessoas estão passando? Porque você só vê, às vezes, o lado bom, mas você não sabe o que está acontecendo. Recentemente eu estava vendo na televisão o senhor Mike Tyson, lembra do Mike Tyson? Lutador de boxe? Ele chegou a ter uma fortuna de 200 milhões de dólares. Ele está completamente falido. Ele está fazendo filmes, de pontinhas de filmes, como Se Beber Não Case. Não sei se você se lembra desse filme. Se Beber Não Case, acho que é o 3. Inclusive o tigre dele aparece, porque aquele tigre é dele. Aparece no primeiro também. Parece no primeiro também, né? O tigre é dele. Ele está completamente falido. Ele está ganhando dinheiro para pagar a conta. É um homem que teve 200 milhões de dólares na mão. Porque o nome Michael é horrível, péssimo. Ele ganhou dinheiro, mas ele perde. Outro nome horrível é Alexandre. Pouquíssimos Alexandres na vida se deram bem. Pouquíssimos. Mas aí você pode falar, ah, mas Alexandre foi o rei do mundo. Calma. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra aí em Campinas, num cinema em Campinas, e eu falei sobre o nome Alexandre. Uma senhora se levantou e me chamou de ignorante. O senhor é um ignorante, o senhor não sabe de nada. Alexandre foi o rei do mundo. E eu disse para ela o seguinte, eu sei o que a senhora está dizendo, eu sou historiador. Agora, a senhora sabia que Alexandre foi o maior assassino da história do planeta Terra? Alexandre foi comprovadamente o homem que matou mais pessoas com as próprias mãos. Nunca existiu um homem que tivesse matado mais pessoas pessoalmente do que Alexandre. Segundo, morreu aos 33 anos de idade de uma doença naquela época desconhecida. E terceiro, foi o maior homossexual, o maior viado de todos os tempos. Ele tinha relações sexuais com 5, 6 homens ao mesmo tempo. Isso não é segredo para ninguém. Aí eu disse para aquela senhora, a senhora gostaria disso? Seu filho chama-se Alexandre. Que morresse aos 33 anos e fosse a bichona que ele era. Isso sem ser o assassino. Aí ela ficou parada e disse, mas isso é verdade? Eu falei, claro que isso é verdade. Não quer dizer que todos os Alexandres sejam assassinos, sejam homossexuais e morram aos 33 anos de idade. Nós temos um caso, por exemplo, que é o Alexandre Garcia, que é um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores jornalistas desse país, que tem um nome Alexandre, mas tem um Garcia que é simplesmente espetacular e anula a negatividade do nome Alexandre. Mas a maioria dos Alexandres mudam de nome, passam a se chamar Alex ou Ale. E isso deixa as pessoas muito bem-sucedidas. Uma coisa que eu... Pois não. O Henry Ford, por exemplo, ele foi muito rico, mas a vida pessoal dele era uma desgraça. A vida pessoal do Henry, porque o Henry é uma porcaria. É isso que quem está falando isso é o Tiago que está atrás da câmera. A vida pessoal do Henry Ford era muito ruim. As pessoas às vezes não têm ideia do que esses elementos passam pela vida. Não tem ideia dos problemas particulares, de relacionamento, não tem a menor ideia. Você só vê o lado bom das coisas, você não vê o lado ruim. Por exemplo, todo mundo fala o pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Rapaz, ele era viciado em heroína. Ele era um cara tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Você só vê o lado do elemento. As pessoas veem o palco, mas não veem o bastidor. Vê o palco, mas não vê os bastidores. Esse é o problema. Você vê a cachaça que eu bebo, mas nos tombos que eu levo, você não vê. Então você precisa saber quem são aquelas pessoas que parecem que são bem-sucedidas, mas na realidade não são. Outro nome horrível, Anderson. Anderson é um nome horroroso. Outro, Antônio. Tem 2 tipos de Antônios. Na realidade são 3 tipos de Antônio. Em Portugal está cheio de Antônios.
Antônio e Joaquim é uma coisa fantástica. E Manuel, Antônio e Joaquim. Mas os Antônios em Portugal são bem-sucedidos. Você sabe por quê? Que todo Antônio em Portugal tem um acento, Tônio, com um acento agudo na letra O. E isso faz com que o O, a letra O, passe a valer 9 e não 7. E quando você coloca Antônio com acento circunflexo, você diminui esse nome terrivelmente. Antônio. Aí quando você fala, dá a ideia de Tuninho, Tunico. Ó Tuninho, ó Tunico. Portugal não, é Antônio. Um dos homens mais ricos desse país e mais extraordinários que esse país já teve, que chamava-se Antônio Hermílio de Moraes. Um dos donos da Votorantim, o Antônio dele, tem acento na letra O, porque os pais eram portugueses. Antônio, um acento agudo no Antônio. Agora, no Brasil, infelizmente, ou não tem acento nenhum, ou então coloca-se um acento circunflexo. Isso é horrível, péssimo. Outro nome terrível, Edson. Eu vou contar uma história interessante do Edson para vocês. Qual é o Edson mais famoso que você conhece? Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido e amado Pelé, que como jogador de futebol, simplesmente inigualável. Talvez nunca mais apareça no planeta Terra um elemento como esse. Mas talvez você não saiba que o nome do Pelé não é Edson, não. O original nome dele é Edson. Não é Edson, não, é Edson, com I, Edson Arantes do Nascimento, que depois foi mudado para Edson. Não sei se você sabe, mas o Pelé, o Edson, porque o Pelé faz uma distinção muito grande entre o Edson e o Pelé. Você sabia disso? Ele faz uma distinção. O Edson fala do Pelé na terceira pessoa. Porque o Pelé. Ele não diz eu. Ele é o Edson, que é uma porcaria. Edson é horrível, horrível, horrível. Por isso o sofrimento desse homem. Por isso o sofrimento dele. Veja a vida do Pelé como é sofrida. Infelizmente teve até o filho que teve envolvimento com drogas, preso, etc. Vários casamentos, problemas graves que ele teve agora, recentemente, o problema que ele teve no quadril, foi mal operado, uma série de problemas terríveis. Mas o Pelé é outra coisa, hein? Pelé é um jogador de futebol. Edson. Vamos para outro. Emerson. Emerson, você tem tanto nome como sobrenome. Um dos maiores filósofos americanos do século XIX chamava-se Ralph Waldo Emerson. Veja, nesse caso é o sobrenome. Ralph Waldo. Sensacionais. Emerson, uma porcaria. Vocês têm que ver a vida do Ralph Waldo Emerson. O final dos últimos 20 anos da vida dele foram horríveis. Outro nome horrível, Enzo. Aí você diz, pô, mas eu conheço um cara que é o dono da Ferrari, chama-se Enzo Ferrari. Ótimo! Agora, veja o que acontece na vida do Enzo desde o nascimento dele. Você só vê que o cara é o presidente da Ferrari, mas você não... Henry Ford. É? A mesma coisa. Mesma coisa com o Henry Ford. Você vê um lado, mas não vê o outro. Outro nome, Evandro. Sempre você vai ver, mas eu conheço um cara chamado Evandro Mesquita, ator, cantor, etc, etc. Vá saber o que é que aconteceu com o Evandro. Procure saber isso aí. Vamos para outro nome horrível, Ezequiel. Se você abrir a Bíblia e você vai em Ezequiel, talvez o homem que mais sofreu na Bíblia foi esse cara, Ezequiel. Ele sofreu tanto, mas tanto, mas tanto, que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, amarrou mais de um ano sem que ele pudesse se mexer para pagar os pecados dos judeus de Jerusalém. Leia Ezequiel para você ver o que é que aconteceu. E as pessoas continuam colocando esse nome nos filhos, Ezequiel, horrível, um dos piores do mundo. Felipe, não é Filipe, é Felipe, péssimo. Felipe vem dos reis franceses, os reis Felipe, da Espanha, perdão, os reis espanhóis, tudo assassino, tudo assassinos brutais. Fernando, também da Espanha,
Todos os reis espanhóis, chamados Fernandos, eram assassinos brutais. Fernando não presta. Giovanni, italiano, Giovanni. Ei, mas italiano está cheio de Giovanni. Está cheio de nomes de pessoas Giovanni que têm sérios problemas. Guilherme. Pouquíssimas pessoas no mundo chamadas Guilherme são bem-sucedidas. É outro nome péssimo. Henrique. Reis ingleses. Henrique I, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Henrique até o Henrique VIII, assassinos brutais. Aliás, Henrique VIII degolava as mulheres que não lhe davam filhos homens. Você imagina como é que era ruim o nome Henrique. Hermes. Outro nome que vem desde a mitologia de Hermes, né? O deus da comunicação, Hermes. Oh, que fantástico! Mas péssimo para você colocar no seu filho. Jean. J-E-A-N. Tudo ruim no Jean. Pouquíssimos Jeans são bem-sucedidos. Jefferson. Daí volta Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi, na minha opinião, o homem, talvez o presidente dos Estados Unidos mais extraordinário. Era sábio. Fantasticamente sábio. Ele foi eleito 2 vezes presidente dos Estados Unidos e rejeitou a 3ª vez por causa da Constituição americana, que todo mundo pediu para que ele continuasse, que ele fosse novamente o presidente. Ele não quis ser, e ele retirou-se da vida e foi ser um eremita e viver numa montanha juntamente com um escravo, que ele era escravocrata. Teve uma vida final, da vida sofrida, muito sofrida, apesar de ser, na minha opinião, o mais extraordinário de todos os presidentes. A minha opinião, algumas pessoas acham que foi Abraham Lincoln, outros acham que foi Thomas Edison e assim por diante. Ou que foi o Kennedy e assim por diante. Na minha opinião, foi o Thomas Jefferson. Joaquim. Joaquim era o nome do meu pai. Quando você conhecesse o meu pai, você diria, pô, esse homem é sensacional. Você não tem ideia o que o meu pai era, ou todo Joaquim é. Você não tem a menor ideia. Eu coloquei de propósito meu pai, porque eu conheci o meu pai muito, muito, muito bem e o que ele sofreu na vida. Leandro. Outra desgraça. Leandro. Michel. Outra coisa horrorosa. Pior do que Michel é Paulo. Oh, aí você diz, Paulo? Pô, Paulo foi apóstolo de Jesus, sim. Morreu degolado. Cortaram o pescoço dele. Chup. Ah, todo Paulo vai ser cortado o pescoço? Claro que não, gente. Então Paulo não presta. Vicente. Vicente. Vinícius. Vinícius é horroroso. Eu vou explicar já já por quê. Wagner. Walter. Grande amigo meu, Walter Monteiro. Tenho vários amigos chamados Walter, todos sofridos. Stephen. Agora tá em moda botar nomes ingleses, né? Stephen com PH. P-H-E-N. Stephen, se eu só explicar quando eu falo E-N, que o brasileiro tem uma mania de chamar a letra E de E. Não existe letra E. Não existe essa letra na língua portuguesa. Ela pode, em alguns casos, ter a sonoridade de E, mas na realidade o nome da letra é E. As 5 vogais são A, E, I, O, U. Não é A, E, I. Não, não, não. Quando você fala da letra, é a letra E. Então, Steven, com a letra E, é horrível. E Gary, G-A-R-Y, Gary, é outra porcaria. As pessoas não têm ideia disso aí. Então, o que é que se vai fazer? O ideal seria você procurar, para mandar fazer uma análise dos nomes que você quer. Eu só estou citando alguns, hein, gente? São centenas deles, então a gente ficaria aqui 3 horas falando sobre os nomes ruins. Esses são os nomes que eu acho que são piores. O que não quer dizer que exista algum Vicente que seja espetacular. Volto a repetir. Todos os nomes que tem a letra H, a letra N de navio e a letra E, todos os nomes que têm essas 3 letras são ruins. Todos, sem exceção de nenhum. Então você deve evitar
letra H, letra N e a letra E. Porque todas essas três letras valem 5. E o 5 no tarô é de 50 a 59, são as cartas de espadas, ou de gládios, se você quiser. Se você tiver no tarô egípcio, porque a numerologia cabalística, ela está uníssona, ela está juntamente com o tarô egípcio, que a gente ensina isso no curso, evidentemente, no curso avançado, você tem toda essa informação, o tarô, juntamente com a numerologia cabalística. Então, se você não pegou, vamos lá. Adriano, Alexandre, Anderson, Antônio, Edson, Emerson, Enzo, Evandro, Ezequiel, Felipe, Fernando, Giovanni, Guilherme, Henrique, Hermes, Jean, Jefferson, Joaquim, Leandro, Michel, Paulo, Vicente, Vinícius, Wagner com W ou com V, tanto faz, Walter com W ou com V, tanto faz, Stephen e Gary. Esses são, na minha opinião, os piores nomes masculinos. Vamos para os femininos. Primeiro nome que eu coloquei aqui, que é realmente uma calamidade. Alexandra. E tá cheio, Alexandra com X. Mas também se for Alessandra com 2 S, é a mesma coisa. Não serve para nada, horrível. Ah, mas tem uma sonoridade bonita, concordo. Então, nós temos Alexandre, que não presta, e Alexandra, que também é a mesma coisa. Segundo nome horrível, e algumas pessoas ainda fazem pior, Ana. Todo nome terminado em Ana, Ena ou Ina é muito negativo. Mas tem pessoas que colocam com 2 N's, Ana, A-N-N-A. Aí piorou a situação. São sofridas essas pessoas. Ângela, nome da minha mulher, Ângela. Ela chama-se Ângela Maria. Aí diz, pô, mas Ângela Maria, a maior cantora de todas as épocas do Brasil. É mesmo? Concordo, tem uma voz, tinha uma voz simplesmente, aquela mulher cantando Babalu, nunca vi nada igual na minha vida. Só que você tem que saber a vida da Ângela Maria, como é que foi e como é que ela é até hoje. O sofrimento daquela mulher, que nunca teve um grande amor. Entre outras coisas que eu não vou falar aqui, porque eu não tenho essa autorização. Beatriz, outro nome horrível, veja a letra E, olha. Alexandra tem a letra E e a letra N. Ana tem a letra N. Ana com 2 N's, pior ainda. Ângela, letra N e a letra E. Beatriz tem a letra E. Bruna. Oh, mas tem a Bruna Lombardi. A palavra Lombardi é sensacional. Então ela anula o caso da Bruna. O sobrenome anula. Porque a Bruna Lombardi é uma mulher extraordinariamente bem-sucedida. Mora até nos Estados Unidos, se eu não estiver equivocado. Daniela. Olha, Daniela tem a letra N e a letra E. A gente diz, não, mas é a Daniela Mercury. É mesmo, é? Será que ela é tão fantástica assim? Eu acho que não. Esther. Esther com TH, então é pior. Porque tem 2 vezes a letra E e 1 vez a letra H. Esther. Fabiana. Olha aí, outro nome terminado em Ana. Fabiana. Fátima. Eu conheço Fátimas que não tem o acento na letra A. Aí piorou tudo. As pessoas não têm ideia de onde vem o nome Fátima. Ah, mas Fátima vem de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Eu sei. Mas talvez você não saiba que Fátima foi a segunda filha de Maomé. Primeira ou segunda filha, não me recordo bem agora. Acho que foi a segunda filha de Maomé. E ela se enforcou. E ela amaldiçoou o nome dela. Aquela cidade em Portugal chamada Fátima foi fundada pelos árabes, pelos mouros. Aquilo é uma desgraça total. A única coisa que Fátima tem em Portugal é uma igreja gigantesca que vive lotada de pessoas dando dinheiro, que o Vaticano vive da infelicidade das pessoas. A cidade é uma miséria, a cidade é horrível.
Até a aparição de fato. Mentira, aquilo foi tudo um charlatanismo total. Até hoje. Nunca existiu aquilo. Ah, mas os três pastores, a Lúcia, como é que é o nome da outra? Não me lembro o nome deles agora. Lúcia até há pouco tempo atrás vivia no Vaticano. Sei lá o que aconteceu porque eles trocaram a mulher. Jacinto, Lúcia, o menino chamava-se Jacinto. Não me lembro qual foi o nome do também, que eles assassinaram na hora. Quando viram aquilo ali, que aquilo nunca existiu. Aquilo é uma mentira. Fátima é uma mentira. É um nome amaldiçoado. Fernanda, já falamos no Fernando. Fernanda. Helena, na minha opinião, o pior nome de todos. Por quê? Helena vem de Helena de Troia. Uma mulher. Um monstro de uma mulher que trai o marido. E por causa dessa mulher, durante 12 anos, os gregos e os troianos lutaram. A grande maioria dos heróis gregos morreram nessa batalha por causa de uma mulher chamada Helena de Troia, que na realidade ela não era de Troia. Paris, ela foi atrás do amante Paris, que era o príncipe troiano. Então, Helena, é lindo a sonoridade, mas veja, 2 vezes a letra E e 1 vez a letra N. Inês, com acento circunflexo, Inês, letra N e a letra E. Com ou sem acento, uma calamidade. Isabelle, 2 vezes a letra E. Jennifer, vamos ter Jennifer Lopes, calma, sempre a mesma coisa. Vá ver a vida da Jennifer Lopes e veja o que é que aconteceu com ela na infância. Eu sei muita coisa, mas não vou contar. 2 vezes a letra N. Jennifer tem 2 vezes a letra N. Magali. Aí você diz, pô, mas Magali não tem nem N, nem a letra L, nem a letra N, nem a letra H. Só que provoca uma sequência de 4 imediato, que isso torna a pessoa pobre. Michele, letra H, letra E, 2 vezes. Pietra, eu tenho uma neta chamada Pietra. Quando meu filho colocou, sempre, casa de ferreiro, espeto de pau, evidentemente. Quando ele colocou o nome da minha neta de Pietra, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Não deu. Rosana, novamente o nome terminado em Ana. Valentina, outra calamidade. Valentina. Ah, mas eu conheço a Valentina isso, Valentina aquilo, é mesmo? Vanessa. Pamela. Pamela tem várias Pamelas. Inclusive nos Estados Unidos, uma famosa atriz chamada Pamela, eu me lembro o nome dela agora, ganhou milhões, está totalmente na miséria. E um nome que eu, por acaso, tenho uma amiga chamada Lena, vem de Helena. Letra E e a letra N, Lena. Ela chama-se Lena mesmo. Essa amiga minha chama-se Lena. Ela não se chama Helena. Porque Helena consegue ser pior do que Lena, mas Lena é outra calamidade. Então, veja bem, vamos lá, vamos repetir os nomes, para mim, os piores nomes femininos. Alexandra, Ana, com 1 N e Ana com 2 N's. Ângela, com ou sem acento circunflexo. A minha mulher, por exemplo, não tem acento circunflexo, mas deveria ter, porque é uma palavra proparoxítona. Beatriz, Bruna, Daniela, Esther, Fabiana, Fátima, Fernanda, Helena, Inês, com ou sem acento circunflexo na letra E, Isabelle, Jennifer, Magali, Michele, Pietra, Rosana, Valentina, Vanessa, Pamela e Lena. Então esses nomes foram que eu creio que sejam os piores. Volto a repetir, não me xingue. Né? Esse cara aí, eu me chamo Magali, a minha vida está maravilhosa. Mentira! Mentira! Não se engane. Tudo que você passa às vezes, você às vezes se esquece e você culpa alguém. É mais fácil. A minha vida está assim, não é por causa do nome não, é por causa do meu marido, é por causa do meu irmão, é por causa disso. O que existe é que
essa vibração numérica sempre traz alguma coisa de ruim. Sempre traz alguma coisa de ruim. Então, eu conheço um monte de Walters, por exemplo, que são bem-sucedidos. Mas se você vir o que esses caras passaram, você não tem ideia. Mas eles conseguiram superar. Porque aí, volto a repetir, os outros números do nascimento deles e o sobrenome alivia um pouco isso. E independente do nome e sobrenome e de tudo isso, da data de nascimento, tem a força de vontade da pessoa. Isso é mais importante. Isso é muito mais importante. Agora, se você pode ter um nome bom, pô, para com isso. Vamos ter um nome bom. Essa aqui é a grande realidade. Mas isso cada um é cada qual, cada um bota o nome que quiser. Eu até recentemente, foi um mês atrás, uma senhora veio falar comigo, queria botar o nome da filha dela de Daniela. Aí eu expliquei tudo para ela. Ah, mas o meu marido adora Daniela Mercury e diz que a filha vai se chamar Daniela. Problema seu e do seu marido. Então por que a senhora veio aqui gastar dinheiro para que eu lhe desse um nome para sua filha? A senhora disse o nome, meu marido quer que seja Daniela, o que é que o senhor acha? Eu acho que é uma porcaria. Só isso não é nada. Nasceu a menina, saudável, linda, maravilhosa, faz um mês atrás agora, talvez, nasceu a menina. Agora, eu tenho pena dessa criança, só isso não é nada, porque ela vai sofrer. E que ela talvez não precisasse sofrer. Só isso não é nada. Agora, o pai quer, porque meu marido é apaixonado pela Daniela Mercury. Problema seu e do seu marido. Não tenho nada com isso. Acredite, nós aqui hoje temos na nossa escola, mais ou menos, uns 50, 60, entre 50 e 60 judeus que não botam o nome dos filhos sem antes me consultar. Aí eles mandam 5, 6 nomes para mim e eu escolho os nomes. Eu escolho. Eles dizem, olha, pela ordem a gente gostaria que fosse A, B, C, D, E, F. Mas o senhor escolhe qual é o melhor. E a data de nascimento eu tenho essa e essa e esta. Porque hoje vocês podem programar tudo isso. O médico chega lá e diz, olha, vai nascer entre o dia 15 e 20, ou entre o dia 16 e 19, escolha o melhor dia. Hoje você pode fazer isso, então você tem a opção de escolher um bom nome e um bom dia para essa pessoa nascer. Isso é numerologia cabalística, acredite, isso funciona. É isso aí. Um beijo bem grande do seu coração. Eu volto amanhã, aí com o contrário, com os nomes espetaculares, com os melhores nomes que eu, Carlos Rosa, acho que são. Só isso, mais nada. Até amanhã.